Oi, gente! Bem-vindo e bem-vinda você em mais uma transmissão aqui pela sua rádio Alepa FM 101.5. E você sabe que os nossos conteúdos aqui são para atrair você do jeito certo. Canal 8.2 TV Alepa também encadeia o nosso canal de streaming no YouTube. Estamos também pelo TV Alepa, TV Alepa Pará, para você depois compartilhar esse conteúdo multiplataforma, super pai d'égua. O Alepa Entrevista traz sempre aquelas pessoas extraordinárias do estado do Pará, que não somente constroem o nosso estado que nós amamos tanto, mas que tem feito a diferença no nosso dia a dia. E hoje o nosso bate-papo, Rafa, é com alguém que já passou por esta casa de leis, alguém que entende muito sobre o parlamento paraense, só que hoje está de um outro jeitinho, mas cuidando também do povo do Pará, que é lá na Funtelpa. Alguém que fala a nossa língua, né, Raina? Porque antes de ser deputado, já estava ali na comunicação também. Exatamente. Estamos falando de Miro Sanova, hoje presidente da Funtelpa, mas um grande comunicador, um homem das massas, que sempre trabalhou em prol do povo do Pará. Que bacana. Eu costumo dizer que é sempre pai d'égua, né, poder conversar com pessoas que fazem essa construção do Pará que a gente conhece hoje. A gente vai falar sobre tanta coisa legal aqui, mas era inevitável a gente não falar sobre esse teu trabalho que tem construído várias bases importantes para desenvolver pessoas, projetos dentro do estado do Pará. Bem-vindo! Muito obrigado aos amigos e amigas da Rádio Alepa, de todo o canal Alepa aqui, né, TV, rádio, o digital também. Quero parabenizar pelo trabalho. Também parabenizar vocês que constroem aqui esse canal de comunicação com a população, que é tão importante, levar a informação e também levar o que o parlamento produz. Como você bem falou, eu que já passei 8 anos aqui pelo parlamento, tive a oportunidade de ser deputado por 2 mandatos e a gente sempre sonhou em ter esse canal cada vez mais forte. Então quero parabenizar vocês que fazem aqui o Alepa, a TV Alepa, a Rádio Alepa. Parabenizar o presidente Chicão também, que tem dado um incentivo muito grande em todas as obras e investimentos nesta casa. E aqui também na questão da comunicação não tem sido diferente. Então me sinto muito à vontade de estar aqui. Como você já bem falou, passei 8 anos aqui como deputado, agora também estou do lado de vocês, agora na comunicação também. Exatamente. Na presidência da Funtelpa, que para quem não sabe, a Funtelpa é quem faz a gestão da TV, da rádio, do Portal Cultura, que eu sempre falo que a TV Cultura do Pará, a Rádio Cultura do Pará, são patrimônios do povo do Pará, né? A Rádio Cultura completa 40 anos esse ano e a TV Cultura completou 38 anos de existência, levando informação, levando entretenimento, a cultura paraense, o esporte paraense. E hoje eu tenho a grata satisfação, a convite do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hanna, de estar ocupando pela 2ª vez a presidência da Funtelpa. E assim, eu sei que para algumas pessoas que talvez estejam acompanhando a gente, é estranho imaginar, mas eu não acho absolutamente nada estranho ver essa tua destreza que gera esse compromisso com o povo do Pará, numa área que desenvolve com projetos, passando aqui pelo parlamento. Mas quando a gente olha para a Funtelpa, como bem tu dissestes, é, para mim, uma das grandes pérolas da comunicação do Pará. Porque é com a Funtelpa que nós começamos a iniciar uma jornada de valorização das coisas da terra. Nós temos grandes rádios populares, quando eu falo de rádio, porque a gente está falando sobre isso, que são de alcance, que são de massa, que estão em colocações. Mas quando a gente fala da raiz da memória do povo do Pará, qual foi o local que você ouviu a primeira vez um breguinha, que você ouviu um carimbó, uma entrada ao vivo de um artista, a gente só pensa na Funtelpa. E nós temos essa associação. Inclusive, eu já vou te dizer que a gente emprestou um pouco desse jeitinho de vocês para a nossa faixa de horário aqui às sextas-feiras, que a gente tem que a gente chama carinhosamente de esfera musical, mas ele é flutuante dentro da programação e a gente traz somente música, ou com artistas, compositores ou intérpretes do Pará, que são as sextas-feiras. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa responsabilidade de estar no local, de trazer essa visão das coisas incríveis da nossa cultura. E como eu falei, a cultura, a rede de comunicação, ela é um patrimônio histórico e cultural do povo do Pará. E fazer comunicação pública, e vocês também fazem aqui na Rádio Alepa, a comunicação pública, nós temos outra vertente. A gente também produz muita coisa que uma emissora privada produz, claro que produzimos. Mas a gente também tem a obrigação de fazer produções que às vezes uma emissora privada não pode fazer. Sim. Né? Ou não se sente obrigado a fazer.
nós como somos geridos por recurso público, nós temos a obrigação de fazer a comunicação pública da forma integral, da forma raiz. O que é a forma raiz? É mostrar, às vezes, um cantor que está começando, né? Aquele intérprete, aquele compositor, que nunca teve a oportunidade de estar numa rádio, que não tem a possibilidade de estar numa grande estação de televisão, mas na TV Cultura, na Rádio Cultura, ele tem essa possibilidade. Porque aquilo ali é patrimônio dele também. Então hoje, quando chega um artista nas ruas comigo, ou chega no meu gabinete, presidente, eu gostaria de ver o meu trabalho na Rádio Cultura. A gente vai ter que colocar o trabalho dele minimamente para que ele possa se sentir contemplado. Então, a cultura e a rede de comunicação, ela tem esse papel. Então, muita gente começa na cultura, porque é a única porta que se abre para aquele artista, ou até mesmo para os profissionais de comunicação, é na cultura. A grande maioria, aí eu vou sair da ala dos artistas, a grande maioria dos profissionais de comunicação no Pará, grande parte passou pela cultura. Passou na Rádio Cultura, passou na TV Cultura, fez um estágio na cultura, passou uma temporada na cultura, que a cultura é um celeiro de produções e um celeiro de descoberta de talentos, tanto na comunicação quanto também na produção cultural. Eu, inclusive, não passei, mas era um sonho de todo mundo na minha turma passar pela cultura, estagiar na cultura, era uma briga. É verdade. E o legal é que quando a gente fala sobre passar pela cultura, não no sentido que só quem inicia está lá. A gente tem todas as fases, né? Você tem quem inicia quer estar, quem já está com a sua estrada já bem caminhada, quer se permanecer. É sempre uma vitrine. E a gente fala também sobre algo muito importante, porque por mais que esteja atrelada a questão da cultura, da música, do clipe, do artista, enfim, do que é necessário, mas vocês também fazem o que muitos fazem hoje, que é a questão do trazer o que é a cara do nosso estado, né? Você tem uma produção, você tem uma reportagem especial, você traz pessoas que fazem a diferença em vários segmentos, né, de desenvolvimento, e eu acho que isso é muito legal. Quando nós não divulgamos e não valorizamos o que é nosso, outros não vão se empoderar da mesma forma. E nós precisamos entender que esse empoderamento começa daqui de dentro. A gente falava isso mais cedo na nossa transmissão, né? E falou na última semana, que esse se empoderar do que realmente é valoroso, do que é do Pará, do que é do povo da Amazônia, nem sempre é feito pelos veículos de comunicação de forma geral, mas às vezes quando é feito é muito curtinho, muito superficial. E eu queria que você falasse sobre essa profundidade que vocês dão nesses conteúdos também. Nós temos a liberdade também de ter dentro da nossa grade de programação a possibilidade de divulgar e fazer produções locais. Porque na maioria das vezes algumas emissoras de televisão, elas não têm essa liberdade por conta da sua grade nacional. E eu negocio com as nossas duas parceiras a nível nacional, porque a TV Cultura do Pará, ela é afiliada da TV Cultura de São Paulo, da Fundação Padre Anchieta, e também da TV Brasil, que é mantida pela EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Mas nós temos nosso percentual de grade local. Então me dá a condição, por exemplo, de fazer há quase mais de 30 anos um Sem Censura todo dia. Sim. Né? Que eu consigo levar todo dia, diariamente, para o Sem Censura, 3 entrevistados. Então todo dia nós damos a oportunidade para 3 pessoas das mais diversas classes, categorias, segmentos, de estar na televisão falando do seu trabalho, falando do seu projeto, juristas, advogados, juristas, esportistas, médicos, psicólogos, Sim. fonoaudiólogos. Nós temos 2 jornais locais, JC1 e JC2. Temos o Esporte Cultura, temos Discotoca. Nós estávamos falando aqui no Bastidores como funciona o Discotoca, que é na nossa radioteca, que é um museu da discografia do Pará, que eu convido quem quiser conhecer, vá lá na Funtel para conhecer a radioteca. Nós temos o meu programa que eu produzo, que é o Só Toca Pará, que toda semana tem um artista do Pará que vai para a rádio, vai para a televisão. Então a gente consegue ter essa possibilidade de fazer as produções locais. E com essas produções locais, a gente consegue contemplar muita gente do Pará. Mostrar. Nós temos um programa de culinária fantástico, que é o Cozinha Amazônia. Que a gente mostra a culinária do Pará. Pessoal de Belém, pessoal do interior, já fomos em Curuçá, Marapanim, Maracanã, vários municípios, mostrar os chefes da região do nosso Cozinha Amazônia. Então, essa possibilidade de fazer a produção local tem condição de te mostrar ainda mais o que é bom e as belezas do estado do Pará.
vocês estão com uma grade que um passarinho verde já me contou, que são vários conteúdos e vários programas e vários projetos que se intercalam para seguir essa linha, né, da valorização da cultura, do que se precisa, e, logicamente, ao mesmo tempo, se conectar com a própria COP30, pensando nas ODS, na sustentabilidade, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova vertente que vocês assumiram para si de maneira diferenciada nesse momento. Nós construímos, na minha chegada em 2023 na Funtelpa, o fortalecimento do projeto Cultura Eco, que agora, neste ano, nós transformamos para a Cultura Eco na COP30. Esse projeto Cultura Eco, ele vem há muito tempo já falando do meio ambiente, da sustentabilidade, e não só na televisão, porque uma das coisas também que eu coloquei como meta na instituição é sair do estúdio e ir ao encontro da população. Então nós temos ações constantes junto à população, nas usinas da paz, com Cultura Eco, onde, por exemplo, nos projetos do Ter Paz do governo do estado, a cultura se faz presente com a Rádio Cultura, mas também com o projeto Cultura Eco. Levamos mudas de plantas e trocamos por material reciclável. Então as pessoas conseguem tanto de material reciclável, vai lá e troca por uma muda de planta do Cultura Eco, né? Isso é um projeto. Nós levamos a todo mês de julho agora a nova orla de Salinas, o projeto Festival de Verão Cultura Eco, na nova orla de Salinas, que é um projeto onde a gente leva cultura, com música, todo final de semana tem os artistas regionais tocando no palco Cultura Eco, ações de esporte. Em 2023 e 2024 fizemos campeonato de futevôlei, vôlei, beach tênis, corrida Cultura Eco e também as ações de educação ambiental nas praias, nos mangues e para a sociedade que está em Salinas naquele momento. E ano passado nós conseguimos chegar em Marapanim também. Legal. Então a gente também está buscando sair um pouquinho do estúdio e a cultura também ir ao encontro da população. E a questão do meio ambiente, nós temos feito esse trabalho e também, como o nosso métier maior é a comunicação, programas dentro da televisão, dentro da rádio, dentro do nosso digital, mostrando a importância do meio ambiente e mostrando a importância da COP. A COP é um grande evento que vai discutir mudanças climáticas aqui em Belém em novembro. Delegações de todo mundo estarão aqui, né? E é um momento muito importante para todos nós comunicadores, para a TV Cultura do Pará, mas é um momento muito importante para Belém e para o Pará como um todo. Isso é muito bom. Miro, eu queria tocar no assunto, a gente está terminando o mês de abril, porque esse conteúdo ele vai ficar disponível. Eu não sei se você está assistindo a gente lá em 2050, ouvindo a gente lá em 2030, mas eu quero te dizer que a COP, a primeira COP da Amazônia, foi em 2025, em Belém do Pará. Só um adendo para você não esquecer se você estiver assistindo a gente em 2050. Mas eu queria tocar num tópico muito importante, que a gente saiu do mês de abril, a gente está entrando no mês de maio, e tem uma contribuição que é da causa animal, que eu não podia deixar de comentar aqui sobre isso, porque tu sempre fostes alguém pontuado nesse segmento, no olhar para os animais de forma geral, para os pets. Eu queria falar dessa tua experiência. Eu estava conversando com o Rafa, né, Rafa? A gente estava falando, poxa, é um negócio tão grande que às vezes a gente não tem noção, né? Que foi o próprio código, né, que foi criado a partir desse teu trabalho aqui no parlamento. Fala um pouquinho pra gente, talvez as pessoas nem tenham noção da importância do que tu fizeste. Que completam 2 anos agora em maio, inclusive. Isso. Quando eu cheguei aqui no parlamento, e eu tenho um carinho pela causa animal, que eu nasci na causa animal. Minha mãe sempre foi uma apaixonada por animais. Eu cheguei na minha adolescência e infância, na nossa casa, a ter 15 cachorros e 6 gatos de uma vez só. Meu Deus! Então, a nossa vida e nunca foi cão que a gente... cão sem raça definida. Sim. Né? São cão... Não tinham raça definida. Então, e aqueles animais que eu, a minha irmã, encontrávamos na rua, levávamos para casa, e começou com 1, depois foi 2, foi aumentando, até que chegou em 15. Então, quando eu virei vereador já em Ananindeua, eu já comecei lá em Ananindeua a produzir legislações a favor da causa animal. Mas quando eu cheguei aqui no parlamento,
A gente é muito cobrado como deputado de ações como resgate de animais, doação de ração, castração. E eu acho isso muito importante e eu procurei fazer isso nos meus mandatos e na minha vida, enquanto defensor da causa animal. Mas eu parei para analisar assim, gente, eu sou deputado estadual. E o deputado está no parlamento para fazer produção legislativa. Eu vim para o parlamento, a função prioritária de um deputado é fazer leis. E às vezes as pessoas confundem, não entendem isso. E eu falei, qual é a produção que tem de legislação em defesa da causa animal no Pará? E aí eu fui pesquisar. Era zero. Sério? Zero. Nossa. Zero, 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 zero. E aí eu me debrucei fortemente, principalmente no meu segundo mandato, na questão da causa animal. E aí eu coloquei, eu e a minha equipe, vamos pensar em fazer produção legislativa para a causa animal. Produzimos o Código de Proteção Animal, que ele é bem completo, tem diversas leis de proteção aos animais, não só os pets, mas os animais silvestres também. Sim. Os animais que vão para o abate. É muito profundo, inclusive foi muito criticado na época por alguns produtores rurais, o pessoal que mexe com agropecuária, por conta da produção legislativa que eu fiz, que também tocava na questão dos animais que vão para o abate, o gado que vai para o abate. Sim. É um animal. Uhum. Não é porque ele vai ser abatido para alimentar a população que ele tem que ser maltratado. E com crueldade. Com crueldade. Então tem no Código de Defesa Animal tem também essas questões, tá? Não é só para os pets. Mas também fiz uma produção muito forte pela causa animal. Exemplo, fora do Código de Proteção Animal. Proibição de tração animal nas áreas urbanas do estado do Pará. Hoje a gente ainda vê, aqui na área metropolitana, em muitas cidades, animais puxando carroça. Tem que acabar com isso, é lei, é proibido, não pode. Com certeza. Lei que obriga quem atropela um animal a socorrer. É lei nossa, construída por nós também. Proibição de soltar fogos de artifício com estampido. O que é o estampido? São os fogos barulhentos. E só quem tem animal... É muito cruel. É cruel. E eu que sou pai de autista, ainda tem mais um agravante, que são as pessoas grávidas, os idosos, os autistas. Sim. Né? Lei que coloca como maltrato a animal quem abandona, porque tem muita gente que pega um animal e abandona na porta do abrigo e acha que está fazendo um grande favor para a sociedade. Sim. Colocando uma caixinha com um cachorro, com um gato na porta de um abrigo. Não pode. Eu fiz a lei que torna coloca como maus tratos quem faz isso. Lei que obriga os condomínios a denunciar o condômino que faz maus tratos aos animais. Então o síndico hoje, o administrador do condomínio, ele tem obrigação de fazer a denúncia. E às vezes as pessoas chegavam para mim, mas Miro, essa lei que tu fez não tá valendo. Porque, olha, ainda estão atropelando animal, não estão prestando socorro. Ainda tem cavalo, burro puxando carroça. Aí eu falo uma coisa para a população que está nos ouvindo aqui. Só pode cobrar porque tem a lei. Sim. Não é verdade? Sim. Se não tem lei, tu não pode cobrar. Então hoje tu reclama comigo, tu pode ligar para Dema, tu pode ir no Ministério Público, fazer uma ação na OAB, vir com um deputado reclamar, é porque tem a legislação. Então a legislação é importante. Então eu saí, ainda tem muita lei minha sendo aprovada aqui no parlamento. Ainda tem uma muito importante que eu ainda vou falar com o presidente Chicão essa semana, que também é da causa animal, que eu ainda vou solicitar para que seja aprovada aqui no parlamento, porque quem não sabe, a gente sai do mandato, mas os nossos projetos continuam aqui na casa. Então ainda tem muita produção da causa animal, que já foi aprovada mesmo eu fora do mandato. Ainda tem um projeto que é importantíssimo, que eu também ainda vou lutar para aprovar, porque a gente só tem direito se a gente tiver legislação. Eu lembro que questão de violência contra a mulher, eu que já tenho 43 anos de idade, quando não existia a Lei Maria da Penha, era uma realidade. Quando veio a Lei Maria da Penha, não foi da noite para o dia que se criou delegacias especializadas da mulher, promotoria, juizado, defensoria, movimentos. A lei foi maturando e a lei vai criando, a lei vai... Foi dando força, né? A lei vai pressionando o Estado, a lei vai pressionando junto com a sociedade, o poder público, para que ela seja cumprida e tenha um arcabouço, uma rede de proteção em favor daquela lei, né? Então hoje, você vem em Belém do Pará, já existe a Secretaria de Proteção Animal,
que ninguém se falava. Se você falasse de proteção animal há 20 anos atrás, ninguém tocava nisso. Iam falar que era uma tolice, que era um exagero. Né? Exagero, Não bobagem. pode gastar esse dinheiro com outra com coisa. animal. Então a lei vai fazer Ainda isso. tem gente que fala isso. Tem muita, mas já mudou muito a realidade. Graças a Deus. Né? Então, eu fico muito feliz de poder dizer que a gente produziu muita legislação em defesa da causa animal e ainda tem muita coisa aí que ainda pode ser aprovada aqui no parlamento. E a gente também está lá na cultura também colocando o nosso dedinho da causa animal. Com certeza. Sempre abrindo as portas para quem defende a causa animal. A gente até recebe aqui, Miro, às vezes mensagens e interações, toda vez que faz algum movimento sobre a questão da lei voltada para os animais. Poxa, mas por que a prefeitura de não sei onde? Por que o governo não faz um grande local? Por que eles ficam todos abandonados? Por que eles se sentem, é como se eles falassem, não tem um local, então a gente vai deixar onde a pessoa pode pagar, pode comprar uma ração, e assim, assado. E a gente às vezes fica sem nem conseguir responder essas pessoas. Hoje nós temos, porventura, algum abrigo, não que isso, logicamente, dentro dos projetos que você já costurou aqui pela Alepa, que realmente possam ajudar essas pessoas, porque a gente recebe muito isso, né, Rafa? Não, mas não tem, por que isso? Não, gente, tem lei, é crime, pronto, a gente sempre está trazendo isso. Mas quando a gente chega nessa parte de abrigos, a gente fica assim, meu Deus, e aí? Como é que fica? A maioria dos abrigos hoje são abrigos de entidades, abrigos particulares. Sim. São pessoas que se juntam e fazem com muito sacrifício o resgate dos animais. Mas tem que ter uma política muito plena, principalmente na questão dos pets, gatos e cães. Tem que ter uma política ainda mais séria e mais forte de castração desses animais. Entendi. Tem que controlar a superpopulação de cães e gatos. Porque se você não fizer esse controle, você pode abrir 20 abrigos, 30 abrigos que não vai dar conta. Então precisa fazer uma política séria de castração, de controle da superpopulação, para que os abrigos tenham uma pressão menor. Porque quem está fazendo a proteção hoje são pessoas particulares, que recebem às vezes uma ajuda ou outra, mas não Sim. dão conta de fazer com todo o respeito, mas não dão conta de cumprir essa missão, porque não é uma função só deles, é uma função do Estado também. E, presidente, inclusive, tem tramitado aqui pela casa algumas leis que versam também sobre a causa animal. Uma lei do deputado Rogério Barra recentemente foi aprovada. Essa lei pretende criar um cadastro desses animais em situação de rua, além de criar programas de adoção através de campanhas ou até, digamos assim, através desses abrigos, que esses abrigos possam ter as condições para fazer as campanhas. Também tem uma lei no Senado Federal, de autoria do senador Jarder Barbalho, para que haja o amparo dos animais abandonados. Como o senhor vê esse novo momento em que os nossos parlamentares estão, digamos assim, mais antenados com a causa animal? Olha, eu fiquei feliz, inclusive, porque há 2 semanas atrás o próprio presidente Lula lançou um programa muito importante, que é o Pró Patinhas e o Sim Patinhas. E eu nunca tinha visto na vida um presidente falar em causa animal. Eu não me recordo. Eu me recordo de presidente ter um animal, ter um cachorro, mas de fazer um programa, de lançar um programa de cuidar, né? De cuidar, de controlar a população, de fazer um cadastro, porque o Simpatinha já é o RG do animal. Hoje você já pode fazer o cadastro do seu animal, ele já pode ser registrado com o seu próprio RG. Então isso é um avanço muito grande, né? E aí eu vejo deputados, senadores, governadores, prefeitos e o presidente já falando. Então não tenho dúvida que isso cada um vai colocando um tijolinho. E aí, daqui a pouco, a gente consegue essa construção perfeita. E ainda assim, muito triste que a gente se depare com algumas imagens de internet, né? Inclusive aqui no nosso estado, de maus tratos, né? A esses animais, que demonstra, de fato, um grande desconhecimento, né, das pessoas. Verdade, ainda tem muita gente ignorante, né? Que faz de perversidade. Sim. Eu vi um que jogou água quente no cachorro lá no Curió. No Curió. Absurdo. Ele chamou o animal. Ele atraiu, exatamente. Atraiu o animal para fazer uma maldade, uma crueldade daquela. Né? Então tem muita gente perversa, gente ignorante, que na causa animal faz maus tratos, trata mal, então nunca vai ser perfeito, mas acho que nós já avançamos bastante. A gente pode dar spoiler do futuro também, do Miro Sanova? Tô doidinho pra voltar pra cá. Eu tinha que fazer essa referência, porque eu sei que você é engajado em tanta coisa e fazer essa comunicação é uma coisa tua que você gosta. A gente vê pelo brilho no teu olho quando você tá falando sobre os projetos.
Mas e aí? E os outros? E a turma de cá, da política, do lado de cá? Não, gente, claro, eu tenho na essência, né, a política. Eu fui vereador 2 vezes no município de Ananindeua, deputado estadual 2 mandatos aqui. Na minha última eleição eu não vim para a reeleição de deputado estadual, vim para candidato a deputado federal. Uhum. E o nosso partido da época, que era o PDT, não fez a vaga de deputado federal. Eu fui o mais votado do partido, mas fiquei fora do parlamento federal, né? Então, nesse período que eu tô na comunicação aqui na Funtelpa, tô gostando muito de estar lá na Funtelpa, mas eu queria voltar para cá e de repente ficar aqui com vocês na Rádio Alepa também. Ó, seria uma ideia. Ser o deputado parceiro da Rádio e TV Alepa, pra mim tava ótimo Ia também. ser maravilhoso, com certeza, com certeza. Que legal. Desculpa, Rafa, eu te atrapalhei. Não, eu queria falar, inclusive, também, que estava falando sobre a Copa ainda agora, que a gente sempre comenta que a importância do fomento da nossa cultura, né? Porque assim como muitos gringos não conhecem e torcem o bico ou têm medo, muitas vezes esse é um sentimento nosso também, de alguns de nós, né? Que não é o caso do espectador da cultura, porque o espectador da cultura está acostumado com essa produção local, essa produção autoral, essa produção que reverencia os nossos artistas. Mas muita gente ainda está, digamos assim, com esse olhar que a Raina falou, desse eixo, Rio, São Paulo, Sul ali, né? Então, o que o senhor acha também que a gente pode fazer aí para ir mudando aos poucos? Como a cultura já faz, como as outras mídias podem fazer, como o próprio governo pode fazer. Porque o espectador da cultura, eu pelo menos enxergo assim, é um espectador muito consciente da nossa cultura, né? É um espectador que tem muito orgulho E que da gosta. nossa cultura. O que eu vejo também? Nós temos que acabar de ser, às vezes, preconceituosos com alguns estilos de cultura, alguns estilos de música, né? Que ainda tem muita gente que torce o bico, às vezes pro brega, torce o bico pro carimbó, né? E eu, por exemplo, eu quebrei alguns paradigmas na cultura. Eu falei, por exemplo, eu tive a oportunidade de votar aqui na Assembleia, tornando o brega patrimônio cultural e material do estado do Pará. E alguns anos atrás não se tocava brega na cultura. E por que não se tocava o brega na cultura? Se o brega é uma cultura, uma musicalidade do Pará. Ele tem que ter a vez. Popular. Né? Como o brega vai ter, como o carimbó vai ter, como o rock vai ter, como o reggae vai ter, como quem faz o pagode do Pará vai ter. Né? Então nós temos que acabar um pouco com o preconceito, todo mundo se respeitar, as tribos se respeitarem, quem faz a MPB respeitar quem faz o pagode, respeitar quem faz o brega, quem faz o rock, quem faz o reggae, quem faz o carimbó, principalmente na cultura, que nós instituímos ainda. Rádio Cultura é a casa do artista do Pará. Não estou dizendo que é artista do segmento A, da classe B. Sim. É do artista do Pará. Então todo mundo que é artista tem essa oportunidade de estar na cultura. E eu acho que os artistas do Pará, os músicos do Pará estão vivendo um momento único, né? Nós estamos tendo a oportunidade, inclusive, de estar em grandes programas de televisão. Nós já tivemos as nossas... Por exemplo, não tem muito tempo, estava no Altas Horas, Joelma, Ellen Patrícia, Sim. né, Viviane Batidão, né, Rebeca Lindsay, Manu Batidão. Então, vamos aproveitar esse momento. E a COP também vai ser esse grande momento de mostrar a cultura do Pará, né? O outro exemplo que nós tivemos também agora esse ano, que foi a Marquês de Sapucaí falando do Pará mais uma vez, fazia tantos anos que uma escola de samba não homenageava o Pará, né? Nós ganhamos lá, mas levaram meio um décimo da gente. É isso. Né? Levaram esse décimo da gente, mas nós ganhamos lá. E foi belíssimo ver os paraenses lá, nossos artistas, isso também é uma vitrine pro estado do Pará. O nosso carnaval também desse ano também parece que muita gente que não Foi via diferenciado, virou os olhos, né? E assistiram pela cultura. Pela cultura, exatamente. Eu assisti pela cultura, inclusive. Espero que tenha gostado da transmissão. Bastante. Presidente Miro Sanova, que pai d'égua, né? Eu queria que você deixasse as suas considerações finais. A gente podia ficar, com certeza, horas a fio aqui falando sobre várias coisas, mas eu trouxe bons tópicos que a gente queria muito poder abordar com você aqui nesse nosso bate-papo, mas alguma consideração que era importante para quem está ouvindo, assistindo, vendo a gente pelas nossas plataformas, do teu trabalho, né, do teu legado. As pessoas sentem saudade, né? Muitas pessoas falam pra mim, poxa, Miro, estão sentindo a tua falta, porque além da causa animal, eu também era o presidente aqui na Lepa
da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Autistas, das pessoas com deficiência e dos seus familiares, né? E eu sinto falta hoje, até como pai de autista, de ter novamente a nossa frente aqui de uma forma dinâmica, de uma forma aguerrida, combativa, ouvindo os pais, as mães, as pessoas com deficiência, sendo um porta-voz. Então nós tivemos uma atuação, eu me orgulho muito de ter passado 8 anos aqui, pode ter tido uma ação muito proativa. E também de não ficar só no parlamento aqui, no parlamento em si, mas de andar o estado do Pará todo. Eu visitei todos os municípios do estado do Pará, então eu conheço o Pará como quem visitou o Pará, né? Então, espero continuar o nosso trabalho. Agora, estou na minha segunda passagem também lá pela Funtelpa, desenvolvendo a TV, a rádio e o Portal Cultura, nossas transmissões, valorizando a cultura do Pará. Como você falou, assistir o carnaval pela cultura. Você vai ver o sairé pela cultura, vai ver o festival pela cultura, ver o futebol pela cultura, né? Até convidar todo mundo que nas próximas semanas teremos as finais do Campeonato Paraense do Remo e do Paysandu, né? Então, nosso papel está sendo cumprido. Quero agradecer vocês também pelo convite. Quero convidá-los também a nos visitar lá na cultura, também ter essa oportunidade de nos visitar e quem sabe fazer algum tipo de parceria entre a TV Cultura e a TV Alepa. Ah, mas já está na minha lista VIP. Já está. Vou já organizar esse convênio, essa parceria, porque é extremamente importante. A gente traz um pouco do bom exemplo de vocês como características importantes do lado de cá também. Então, assim, não só vou pensar e vou multiplicar essa parceria e vamos marcar com certeza. Miro, mano, muito obrigada pelo teu tempo valoroso, porque a agenda é demais. E eu fico muito, muito, muito feliz de você ter vindo aqui. Rafa, mano, obrigada por dividir esse conteúdo aqui conosco mais uma vez, maravilhoso! Raino, prazer, sempre um prazer, ainda mais agora com esse deputado aqui que eu tive o prazer também de acompanhar durante os 8 anos de mandato. É sobre isso. Gente linda, beijo no teu coração, obrigada pela companhia, esse conteúdo multiplataforma só pra ti, que tá do outro lado. Você gosta de rádio, você gosta de TV, nas redes sociais, não tem problema, não te apavora na terra. Tudo isso vai estar disponível para ti. Hoje o especial do Alepa Entrevista foi com Miro Sanova. Hoje, presidente da Funtelpa, mas um grande homem, um grande político que traz desenvolvimento para o nosso estado. Beijo do coração, até a próxima. Tchau, tchau. Para mais informações, acesse alepa.pa.gov.br. Realização: Fundação Afonso Galindo de Comunicação. Assembleia Legislativa do Pará.